Eleições 2018, na Conexão FM, com transmissão ao vivo pelo site Clique Camboriú. Quero mandar um abraço a você ligado com a Conexão 103 FM e aos amigos também do Clique Camboriú que nos acompanham a partir deste momento. É a segunda entrevista ao vivo, aqui nos estúdios da Conexão 103 FM, e hoje a nossa convidada é a candidata Ana Carolina, do PSDB, do município de Itajaí. Ela que é candidata a deputada estadual. Então vamos iniciar a nossa entrevista, primeiramente dando 3 minutos para que a candidata possa se apresentar ao nosso público. Seja bem-vinda à Conexão 103 FM. Bom dia, Ana Carolina. Bom dia, PC. Bom dia, nossos amigos ouvintes. Muito obrigada pelo espaço, viu, PC? Depois eu quero relatar o quanto isso é importante para um candidato. Eu sou Ana Carolina, na verdade, Ana Carolina Cristofolini Martins, Cristofolini por mãe, Martins por pai. Tenho 37 anos, esses 37 vividos em Itajaí. Estudei no Colégio Salesiano, já por quase uma questão familiar, de que desde muito cedo eu era envolvida no escritório de família. Eu fui fazer uma faculdade de Direito e lá eu me achei. Então, sou advogada por formação. Isso já há muitos anos, inclusive, foi em 2004 a minha formatura. Desde então, trabalho como advogada na área trabalhista, em prol dos trabalhadores, também em relações de consumos e relações de familiares. Meu negócio é gente, é assim que eu lido. E eu tenho comigo que em qualquer profissão a gente tem que dar algo de forma, uma doação gratuita para a sociedade. E fui fazer o trabalho voluntário em associações. Associação do Câncer, Associação de quem tem artrite, artrose. Ambas as associações, inclusive, já fecharam lá em Itajaí, para a gente conversar mais à frente também. E lá eu senti o quanto as associações necessitavam do poder público. E eu comecei a insistir demais para o nosso presidente, na ocasião, o seu João da Pave. Seu João, o senhor precisa participar mais, o senhor tem que ser candidato. Vamos falar mais da associação, vamos falar mais do problema, vamos debater isso com a sociedade. E eu insisti. Acabou indo eu e não ele. Então, aí começou a minha trajetória política, que são uns 10 anos atrás. Eu vim candidata a vereadora, eu fiz 960 votos naquela ocasião, mas a legenda não alcançou, então eu não entrei. Certo. Fui entrar na minha segunda eleição, entrei pelo PRB, fui vereadora em um único mandato, mandato passado, fui vereadora de oposição, foi um momento bastante difícil para mim. De 21 vereadores em Itajaí, 17 eram do governo, 4 eram da oposição, eram 4 novatos, entre eles eu. Um problema sério por ser mulher, que a gente pode falar lá na frente também. Entrei com 1.346 votos e apresentei o meu trabalho de forma bastante transparente, mostrando todo o meu conhecimento técnico. E por conta disso, as pesquisas começaram a dizer que eu tinha um nome propício para vir a prefeita, a administrar a minha cidade de Itajaí. Fui em campanha e perdi a eleição por 789 votos, né, que são, na verdade, 395 mais um, mas foi uma campanha bem linda e que é um número de votos, essa votação expressiva, me credenciou, então, a concorrer a deputado estadual. E hoje nós estamos aqui para falar disso. Certo. E bom, dentro desse contexto, é interessante também, Ana Carolina, que você possa passar para o público, porque a nossa entrevista aqui, o objetivo é de apresentar mesmo, é buscar o fundo do candidato, a trajetória política, partidos que você já militou, cargo que você já ocupou. A minha vida política ela é muito curta, apesar de eu gostar de política desde que eu nasci. Eu sempre fui muito inserida, sempre fui participativa, mas eu ganhei como vereadora pelo PRB. Quando eu estava no último ano de mandato, eu recebi uma informação que a gente diz que é de cima para baixo. Meu partido disse, olha, tu vais apoiar o candidato tal. E eu disse para ele assim, olha, eu não vou apoiar o candidato tal, porque eu estou há 4 anos praticamente dizendo que a administração não está fazendo um bom trabalho, como é que agora eu vou falar para os meus eleitores que está? E eles queriam justamente que eu apoiasse quem eu era adversária até então. Daí eu optei por sair do partido. Eu saí do partido dentro do mandato. Eu estava no mandato. Inclusive, respondi um processo de cassação, mas ganhei. Daí eu optei para ir para o PSDB em Itajaí, e é onde eu estou até agora, inclusive como presidente do PSDB Mulher. Eu tenho uma cadeira junto ao PSDB estadual, ao PSDB nacional
e sou presidente do PSDB em Itajaí. Certo. Foram 2 partidos, então. O da iniciativa e agora o PSDB é o segundo partido. Exato. Certo, legal. Para o nosso ouvinte entender no contexto da sua trajetória, da sua caminhada. Hoje, impossível falar de eleições, falar de política e não tocar no assunto corrupção. Sim. Que infelizmente deixa o nosso povo um pouco chateado e até mesmo muito aborrecido com tudo que acontece envolvendo a alta cúpula política no Brasil. Gostaria que você se pronunciasse a respeito desse tema. Claro, as pessoas que acompanharam o meu trabalho no Legislativo viram que foi num momento muito análogo, que foi onde iniciaram aquelas operações policiais. Itajaí teve 4 vereadores presos, secretários, procuradores. Foi um momento muito conturbado e economicamente ruim para o nosso município, porque as pessoas não queriam investir numa cidade que é visivelmente corrupta. Então foi uma das minhas bandeiras. Na verdade, quando eu entrei, eu gostaria de debater a minha cidade, eu gostaria de falar sobre o meio ambiente, sobre patrimônio histórico, e no final eu fui uma agente fiscalizadora muito... As pessoas dizem que trabalhei com afinco demais, inclusive, né? Porque levei à tona os problemas que aconteciam dentro da prefeitura, nas secretarias e também na Câmara de Vereadores. E tudo isso não ficava só na tribuna. Eu levava conhecimento do Ministério Público, algumas vezes do GAECO também. Algumas ações civis públicas eu entrei por conta disso, então tudo que eu pude fazer no meio em que eu me encontrava, na função em que eu estava, eu fiz. Hoje eu estou quase 2 anos fora da política, como eu falei para ti, fui derrotada na eleição passada, voltei para o meu escritório, estou advogando, e esse sentimento, essa desmotivação que o brasileiro sente, eu também sinto, como eleitora e como agente político. Mas eu entendo que essa mudança ela precisa acontecer e para isso a gente precisa que as pessoas participem mais. Deixei meu nome à disposição porque eu tenho coragem, determinação. Por minha profissão me ajuda bastante também, que eu escuto muito, eles vão lá, não sabem o que estão fazendo. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei correr atrás do direito das pessoas, eu conheço os meios e é isso que eu quero fazer também como deputado estadual. Certo. Candidata, relacionada aqui à nossa região, a região da Anfre, a gente colocou aqui alguns assuntos que são tópicos geralmente em campanha: saúde, educação, segurança, e não podemos deixar a mobilidade urbana, que Lógico. Nós sofremos muito aqui nos acessos de rodovia BR-101, Itajaí você sabe que tem alguns elevados, mas já também não está comportando o crescimento da cidade. Balneário Camboriú, então nem se fala, que infelizmente aqui nós não temos elevados sobre a rodovia BR-101. Eu gostaria que você falasse a respeito das suas propostas, principalmente nessas áreas. Quando a gente fala de mobilidade, é importante a gente dizer que ela começa da calçada, né? Quando eu era vereadora, nós coletamos em 20 dias 14 mil assinaturas para que o prefeito se inspirasse e fizesse as ciclovias, interligasse, porque nós tínhamos uma morte por mês no trânsito de ciclista. Lógico, agora a gente está falando em âmbito estadual, tem muita verba que vem do governo federal, mas precisa sim do impulso e da ajuda na procura desse recurso pelo deputado estadual. Hoje nós temos um problema muito sério na comunidade, que é vou falar de Itajaí, que é na Antônio Raio, apesar que não é de Itajaí, né? Muita gente passa lá, mesmo a duplicação da 470. São problemas sérios que precisam ser resolvidos, que a sociedade vive questionando. O que a gente precisa é que tenha um representante lá para dizer com fundamento o que a sociedade tem passando de fato. É poder acompanhar em loco a obra e levar os moradores para falar sobre isso, trazer a resposta sobre isso. Eu me assustei quando eu fui numa segunda-feira de chuva, numa reunião, numa associação de moradores, e tinha 50 pessoas lá. As pessoas estão desmotivadas, mas para elas sair numa segunda-feira de chuva, reunir 50 pessoas para falar de política, era para ver o quão desesperadora era a situação delas. E eu estou para isso. Eu estou querendo ser a voz deles, do itajaiense, do pessoal de Balneário, de Camboriú, de Balneário Pissarras, de toda a Anfre. Inclusive do meu partido, que é o PSDB, eu sou a única candidata da Anfre. Justamente para fazer esse trabalho e defendê-los de forma bastante robusta. Certo. Na questão dos hospitais aqui da nossa região, alta complexidade, Marieta, sobrecarregado. Hospital Rude Cardoso, pronto-socorro também de Balneário, de Camboriú, de Itapema. Hospital de Camboriú passando por sérias dificuldades. Na verdade, a saúde passa por sérias dificuldades. O que você pretende fazer para trazer, de repente, mais recursos, buscar recursos junto ao governo federal e estadual, para poder ajudar essas casas que são tão importantes? Tem várias formas de ajudar, mas uma que eu entendo que é muito importante é lutar
para que o governo, ou que o próximo governador, eleve o nível constitucional de repasse para a saúde, que hoje está em 12%, 13%, nem que seja 0,5% ao ano, e esse 0,5% seja encaminhado para as prefeituras, para que eles possam investir na atenção, na saúde e atenção básica, naquelas pessoas que vão até a casa das pessoas, troca o curativo, faz a medição de pressão, eu ia dizer temperatura, de pressão, faz aquele acompanhamento para que essas pessoas não precisam ir no postinho. E para evitar exatamente esse tipo de coisa. Mas quero deixar aqui bastante claro, porque nesses 2 anos que eu estou fora, nós conseguimos levantar mais de 1 milhão para o Hospital Marieta. Mas como isso, Ana? Bom, a gente foi atrás de recurso. É muito mais fácil fazer isso dentro da política, tendo mandato, mas também é possível com articulação. O PSTB hoje tem 2 senadores, dos 3 senadores catarinenses, e numa hora de desespero eu puxei o telefone, vem cá, vem ver. Vem ver logo a situação do hospital. Vem cá ver a emergência, não é só sentar numa mesa e tomar cafezinho. Vê, sente como é que é. E nós passamos mais de 1 milhão nessa conversa, com a ajuda do deputado federal Marco Tebaldi, dos senadores Paulo Bauer, que hoje também é candidato, e o senador Dalírio Beber. O que nós precisamos é ter um representante lá na Assembleia que diga assim, o Hospital Marieta é importante, o RUT é importante, vem cá ver. Porque o Hospital Marieta, apesar de ser um dos maiores de Santa Catarina, é o que menos recebe. Por quê? Porque está faltando um representante lá que fale por ele. Eu quero estar lá para falar pelos hospitais da região, porque, obviamente, né, eu sei da importância deles para os catarinenses. Temos acompanhado nos últimos tempos também a questão da educação, a dificuldade de buscar uma escola de qualidade e até mesmo do próprio profissional poder exercer a sua função com excelência, em virtude, às vezes, do excesso de alunos ou até da falta de estrutura oferecida pelo Estado. A educação também é um tema a ser discutido, a ser avaliado, porque nós só vamos mudar a realidade do nosso país no momento em que nós podemos mudar também a educação que estão dando às nossas crianças, às nossas futuras gerações. Eu vejo que o Brasil hoje paga um preço muito caro por isso, talvez por uma falta de atenção dada lá no passado. Hoje nós temos uma realidade muito violenta, uma realidade muito dura, de situações que deixam muito triste ver alunos agredindo professores e vida que segue. Dentro desse contexto, Ana, o que você pode trazer para a nossa comunidade da tua proposta relacionada à educação? Eu acho que tu perguntou e respondeu, PC. Mas porque esse é o meu entendimento também. Obviamente, a educação está no centro disso tudo, né? Eu tenho conversado com segmentos de cidade. Por exemplo, eu me reuni com professoras de Camboriú. E elas disseram para mim, Ana, como é difícil nós não conseguimos dar continuidade no plano municipal de ensino. Plano municipal de ensino. E depois eu fui sentir isso com as professoras dos outros municípios também. E eu concordo, mas Ana, é uma situação municipal? Não, mas é uma situação municipal que a gente pode trazer para o Estado, para a gente fazer debates contínuos para falar sobre isso. Inclusive sair de lá com uma responsabilidade marcada, né, de ganhar essa eleição e voltar a falar sobre esse assunto, reunir as professoras e ouvir e batalhar pela valorização delas. Não tem muito o que ser discutido. Isso é óbvio demais. Certo. Vou trazer aqui um assunto relacionado ao Centro Eventos de Balneário Camboriú, que é colocado como o potencial do turismo a ser entregue aqui para a nossa comunidade, mas nós vemos que a obra em torno do Centro Eventos e o acesso ao Centro Eventos esbarra na autopista litoral, rodovia BR-101, viadutos elevados e tudo mais. É uma questão de muito tempo aqui em Balneário Camboriú, discutido pela comunidade, e eu vejo até o esforço de algumas autoridades, mas resposta positiva não vem. É uma luta que eu vejo que vai levar alguns anos, mas que precisa ser tirada do papel e colocada em prática, um elevado sobre a 101 para ligar Balneário a Camboriú. Eu acho que o primeiro de tudo é a gente entender e fazer o que o governador entenda de tamanha importância que é o Centro Eventos para Balneário Camboriú, uma cidade pujante, mas que vai ajudar muito na economia. Bom, isso é sem discussão. Essa batalha, já posso até dizer que o Centro Eventos até tem ido com mais celeridade do que eu imaginava, porque a burocracia do poder público realmente ela é grande demais. Nós temos a metade do investimento apenas ali. A princípio, um deputado tem que agir para trazer mais recurso e falar da importância do Centro Eventos. Lutar por isso, e eu acho que não vai ser tão difícil. Mas tem que lutar, falar e perseguir. Eu, como itajaiense, que estou sempre em Balneário Camboriú, que tenho amigos aqui, familiares aqui, gente que utiliza a economia daqui, sei dessa importância e vou batalhar por isso também.
Certo. Agora são 8 horas e mais quantos minutos? 8h12. Nosso programa segue entrevistando a candidata a deputada estadual, Ana Carolina, do PSDB do município de Itajaí. Vamos falar de saneamento básico, Ana, que é tão importante. A gente vê que a qualidade da nossa água, a cada dia que se passa, vai perdendo a qualidade, vai perdendo também as forças reservatórias. Passamos agora por uma estiagem muito grande. A política de saneamento também é uma política interessante, com obras também a nível de estado e a nível de governo federal. Falta muita coisa, né? Isso assim é um problema também muito municipal, que a verdade seja dita, né? Eu posso falar aí pela nossa Itajaí, que está deixando a desejar, apesar de ter um Semasa que é forte, tem dinheiro em caixa, não vem trazendo água contento à comunidade. Em alguns municípios tem, aliás, em alguns bairros tem, outros não tem, outros vêm preto. E além disso tudo, a questão do esgoto. Nós temos como, sim, ajudar via Estado, mas eu entendo que é mais setorizado. Eu queria que a comunidade que está nos ouvindo entendesse o seguinte: eu gostaria muito de ser governadora, porque eu consigo ver as demandas, principalmente aqui da nossa região. Mas como uma parlamentar, que é a cadeira que eu quero, nós vamos mais para lutar pela situação, nós vamos para falar, nós vamos para articular, nós vamos para dar voz a essas pessoas. Nós vamos sim para fazer projetos, mas todos os projetos precisam passar pela avaliação de outros parlamentares e também ser acatados pelo governador. O que eu quero é que as pessoas saibam o seguinte: Balneário, Camboriú, Itajaí, Balneário Piçazes, eles têm a Ana Carolina lá. Eles vão ter a Ana no gabinete primeiro para fazer uma avaliação estrutural, porque um dos maiores problemas que a gente tem é no gasto do dinheiro. Que essa é uma verdade. A Assembleia de Santa Catarina é a mais cara do país. Desnecessário no momento de crise que nós estamos passando, essa crise econômica, certo? Então a gente tem que dar o exemplo em casa, mas a gente tem que fazer uma avaliação para que o governador gaste, use o nosso dinheiro, invista ele nas nossas prioridades. Que essa é uma verdade, porque dinheiro entra. O que nós temos que questionar é da forma que ele sai, aonde vai ser aplicado. E eu vou estar lá para dizer assim: governador, o senhor está aplicando, mas o senhor não esqueça da nossa região, porque não está feita de forma corretamente. Não esqueça que o senhor tem que deixar alguma coisa lá para a Bacia de Evolução, para o Aeroporto de Navegantes, para o Centro Evento de Balneário Camboriú, para o Hospital Marieta, que atende toda a região. Isso que eu tenho que falar, eu tenho que dizer o quanto é importante essas cidades. E isso eu posso fazer, e sei fazer. E vou fazer com bastante afinco e com as propriedades que a própria advocacia me dá. Porque, como advogada, eu conheço os meus direitos, os meus deveres, mas também defendo o direito das pessoas. E eu vou lá para fazer isso, para defendê-los. Certo. Candidata, próxima pergunta é relacionada ao tema da política. Nós estamos falando muito em renovação, em mudança, em mudar o país, mas eu vejo que hoje surgiu partidos novos, nomes novos, mas a maneira de se fazer política é a mesma. E aí nós precisamos tentar entender como eleitor, como é que vamos ter essa mudança na política se estamos seguindo pelos mesmos caminhos da maneira de fazer política, ou o mesmo sistema. Na verdade, 85% da população acredita que hoje é mais seguro votar em pessoas e não em partidos. Infelizmente, o sistema não é assim. Influencia demais o partido que a gente vota ainda. Mas algumas mudanças vão começar a acontecer na próxima eleição. Na próxima eleição, por exemplo, os partidos não podem mais coligar. Então, todos esses partidos que foram criados para ser partido de aluguel, que a gente chama, são os partidos nanicos, que eles ajudam no tempo de televisão, mas são só para vender, para ter espaço em cargos, em governos. Isso vai começar naturalmente a se extinguir. As pessoas têm que notar que mudou bastante na política. Antigamente nós falávamos num período eleitoral em 90 dias, hoje a gente fala em 45. Nesse momento já ia estar aqui, enquanto nós dois conversávamos, estaria passando por aqui motos com jingle dos candidatos, os carros estariam todos envelopados. Então essa mudança ela está acontecendo, para o bem ou para o mal, mas está acontecendo. Não da forma que nós gostaríamos ainda. Mas a principal mudança é o voto. Então as pessoas têm que fazer o quê? Uma avaliação de perfil do candidato. É ficha suja? Tem uma profissão coerente? Tem uma vida pública que deixou um legado? Como é que é o histórico de votação? Ao ponto que a pessoa olhe o candidato e saiba que se entrar um projeto que ela não está imaginando agora, mas entrar um projeto naqueles 4 anos, ela conheça de que forma o candidato dela vai conduzir isso aí. Porque não dá para se adivinhar hoje o que vai acontecer nos próximos anos. Então as pessoas têm que conhecer o caráter do candidato. E para isso tem bastante candidato. Basta a gente pesquisar. Com respeito à questão do voto da região, o que você gostaria de falar? Eu gostaria de dizer e repetir o quanto é importante, mais uma vez, novamente,
ter um candidato da região para falar dos problemas da região. Para explicar ao pé do ouvido, para o governador, a importância disso. Para poder falar com os secretários, entrar porta dentro, para usar a tribuna e falar daqui. Quero dar um exemplo. Na distribuição dos policiais militares. A nossa região aqui, infelizmente, receberam poucos, mas tu vai dar uma olhada lá no Oeste. Mas por quê? Porque os deputados estavam lá para fazer a defesa. Que precisava, que não precisava, apesar de nós ter os números. Exatamente. E nós aqui, sabendo dessa necessidade, os jornais falando dessa necessidade, mas não tendo um deputado lá que pudesse fazer a defesa. Então, vai ter N motivos que nós precisaremos de um candidato Ou até lá. tendo um deputado, mas um, né? E aí os demais... Mas assim, ó, quantidade. nós temos que... Aí é a questão do voto também. É importante que seja da região, mas é importante que trabalhe também, né? É importante que seja um deputado, que fique deputado, que se comprometa com isso. E eu me comprometo a ser a deputada que a região da Anfre precisa, a representá-la. Eu tenho uma boa articulação política, inclusive com outros partidos. Eu conheço os nossos candidatos, eu estou num partido bom, que é o PSDB, porque ele está... Em outras áreas, ele é bem representado, ele tem deputados federais, ele tem senadores, tem candidato à república, tem um vice-governador. Isso é o quê? Isso abre portas, claro. É mais fácil chegar e conversar com o vice-governador, falar com o senador. Olha só quanto os senadores Paulo Bauer, que não é da nossa região, e o Dalírio Beber, que não é da nossa região, ajudaram no nosso município, ajudaram com o porto, ajudaram com o aeroporto, ajudaram com a construção civil, ajudaram com verba para Marieta. Por quê? Porque a gente tem essa articulação. E eu consegui fazer isso mesmo não tendo mandato. Por quê? Porque a gente ganha respeito de acordo com o que a gente trabalha. Então, eu entrei na Câmara de Vereadores com 1.346 votos. Saí de lá com 37.824. Isso é trabalho. O meu legado eu já deixei e eu peço então que as pessoas dêem uma avaliada sobre isso. Hoje, para você ser deputada, calcula-se quantos mil votos? 35 mil votos. 35 mil votos. 35. Na nossa região da Anfre, com 11 municípios? Não, no No estado todo, inteiro. sim. Sim. Mas vamos dizer da força Sim. sua aqui da região Sim. da Anfre. Dá para eleger, com certeza... Eu tenho alguns compromissos com algumas cidades aqui da nossa região, com Balneário Camboriú, tenho ido em muitas reuniões lá, em Balneário Pissarras também, Navegantes, que a gente está falando pouco, mas Navegantes, eu tenho um compromisso sério com a minha cidade irmã e com toda a nossa região. Certo. Então, Itajaí, eu vou ter o meu maior eleitorado, né? Porque ele já conhece melhor o meu trabalho, já passei na televisão, graças a Deus sou muito bem aceita nas ruas, posso ir num jogo do Marcílio e ficar no esquenta-galho, que não tem problema Tranquilo, nenhum. não tem problema. Quando eu chego, bato na porta das pessoas não correm comigo, muito pelo contrário, elas me chamam para tomar um café, porque isso é respeito. Certo. E isso se adquire. Então, nos outros municípios, eu tenho mostrado o meu trabalho e também tenho aceitado e recebido todo esse carinho. Legal. Você tem 3 minutos agora para falar para a câmera, para o Clique Camboriú e também para os ouvintes da Conexão, pedir o seu voto, inclusive falar também o seu número. Para os nossos ouvintes, eu sou a Ana Carolina, o meu número é 45456, sou de Itajaí, mas amante da nossa Santa Catarina, percorro aqui toda a nossa região, quero fazer por vocês, está faltando sim um representante lá, posso ir lá para defendê-los e vou fazer isso, esse é o meu compromisso é estar em defesa das pessoas, porque se for para entrar na política e não for para servir, eu fico lá no meu escritório, aliás, nos meus escritórios, tem Itajaí, Balneário e Navegantes, também trabalho com bastante afinco nessa profissão e quero dizer para vocês que estou na política por paixão, por missão. Acredito que fui talhada para isso e vou lá para melhor representar a todos. Ana Carolina, 45456, e dizer mais uma vez, agradecer, porque hoje a minha maior dificuldade é dizer para as pessoas que eu sou candidata, porque as pessoas estão desmotivadas com a política, hoje não tem mais aquele barulhinho na rua como tinha antes, então a Rádio Conexão hoje está me dando esse espaço e eu fico muito feliz. Acompanhe minhas redes sociais, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, que lá alimento diariamente, mas também deixei todo o meu trabalho na vereança como legisladora para comprovar tudo isso que eu tenho falado para vocês. Eu tenho histórico, meu histórico é de respeito. A educação que eu tive lá em casa é educação no fio de bigode, apesar que na profissão a gente diz para a gente ler e assinar, né? Assinar, ter um documento para firmar. Eu quero fazer uma política diferente, não adianta ser nova e fazer uma política, e fazer uma política de antigamente. O que a gente precisa é aceitar, é ouvir as pessoas, é levar essas reivindicações e humanizar a política, que a gente falou pouco disso, tá? Mas nós precisamos fazer algo por conta das drogas, porque está sofrível a situação,
Isso é importante e é para ontem. E a segurança pública tem tudo a ver com isso. Viu, PC? A gente tem falado pouco, as pessoas falam no geral, porque na rádio a gente tem pouco tempo para falar sobre isso, mas os assuntos que tocam o nosso coração, eles são importantes ser falados. Eu acho importante, por exemplo, trazer a radioterapia e um hemocentro para a nossa região. É importantíssimo. Para quem tem que sair de Itajaí, de Navegantes, de Balneário, de Camboriú, pegar um carro junto com a prefeitura, ter ir até Blumenau, esperar que todos façam para depois voltar todo mundo no mesmo carro, é injusto, é sofrível. Poxa, nós temos hospitais aqui na região, por que não está aqui pertinho da gente? Por que a gente tem um hospital regional em Itajaí e na hora de tirar sangue a gente tem que ir lá para Blumenau? São coisas que não faz sentido. Ana, isso é um deputado que faz? Não, não é um deputado, é um governador. Mas nós temos que dizer para o governador que isso é necessário. Então eu quero lá para semear esse tipo de assunto, dizer o quanto isso é importante. Por isso eu botei meu nome à disposição. Porque tu já viu que falar é o meu forte também, 15 né? segundos. É isso. Muito obrigada a todos. Ana Carolina, 45456, para fazer a defesa das pessoas. Tá certo. Obrigado, Ana Carolina, pela sua participação. Candidata pelo PSDB, a deputada estadual aqui para a nossa região, para a nossa Santa Catarina. Você pode ouvir a candidata, ver o seu posicionamento e você tira a sua conclusão. Você sabe, em 2018 você vota e a Conexão confirma, juntamente com o Clique Camboriú, que vai estar fazendo uma exclusiva agora com a Ana Carolina aqui nos bastidores aqui da emissora. A gente volta após o intervalo. Bom dia, você seguidor do Clique Camboriú. Você acabou de conferir uma entrevista com a candidata a deputada estadual Ana Carolina, do PSDB, na Rádio 103, em parceria com o Clique Camboriú. Agora estou com a candidata aqui nos corredores da rádio e vamos fazer uma exclusiva com ela. Candidata, aqui na região, o seu partido, o PSDB, preferiu, acredito até que é uma decisão acertada, preferiu não lançar nenhum candidato em Camboriú, em Balneário Camboriú, e deixar apenas você, né, concorrendo. São muitos os candidatos na nossa região. Os votos eles podem se dividir em muitos e acabar talvez ninguém se elegendo. Por isso acredito que é uma decisão acertada do seu partido lançar sua senhora. Agora, por que você acredita que você precisa ser escolhida, né, pelos moradores da nossa região? Por que você precisa ser a representante da nossa região na LESC? Na verdade, porque eu já tenho um trabalho apresentado, porque eu sou advogada, conheço os meus direitos, os meus deveres, o direito das pessoas, tenho capacidade técnica para ser a parlamentar que a ANF necessita e posso fazer a defesa delas e vou. Vou para cobrar do governador todas as melhorias que a gente precisa, a reforma administrativa que o catarinense tem falado tanto, e vou também lá para explicar para ele das necessidades da nossa região que eu conheço. As necessidades de Itajaí, de Balneário, de Camboriú, de Navegantes, Balneário Pissarros e toda a nossa região. Então, acredito sim que é possível. Itajaí é uma cidade grande, com 125 mil eleitores. Ali eu fiz uma proporção de votos interessante, quase 38 mil votos, e reúno tudo que o eleitor hoje pede, inclusive alguém que faça uma política diferente, um rosto diferente, para fazer a defesa das pessoas. A senhora concorreu a prefeita de Itajaí na eleição passada, em 2016. O seu adversário foi Vonel Morastoni, do PMDB. Hoje os dois partidos eles se encontram juntos, né, para concorrer ao governo do Estado. O que a senhora pensa disso? PMDB junto com o PSDB, como Ana Carolina estivesse junto com o Volney? Ou qual é o seu pensamento? De forma alguma, até posso falar porque sou presidente do PSDB de Itajaí. Em Itajaí, o PSDB continua sendo oposição. Oposição firmada, fazendo toda a fiscalização que qualquer parlamentar tem que fazer, mas que a oposição faz de forma mais ferrenha. Essa é uma situação separada, não é atípica, mas é estadual. Eu desejo muita sorte para o Mauro Mariani, mas, acima de tudo, para o meu amigo Napoleão, que é o vice-governador, uma pessoa super competente e que vale muito o voto. Independente do resultado dessa eleição, a senhora ganhando ou não, 2020, a senhora pretende concorrer à prefeita de Itajaí? Não, a minha pretensão é ser deputada estadual. Mas caso numa dessas, né, não ganhe, há uma probabilidade, já que são muitos candidatos, o seu projeto para 2020 seria concorrer à prefeitura de Itajaí? Eu tenho comigo, e todo mundo já entendeu, que a política é muito dinâmica, né? Quando eu fui vereadora, não estava nos meus planos de ser prefeita. Foi a vida que conduziu dessa forma. Para vir a prefeita ou não vir a prefeita, Itajaí vai ter que querer.
Então, hoje, o que eu pretendo é ganhar essa eleição, fazer um belo trabalho ao ponto que as pessoas digam o seguinte: eu não me arrependi de ter votado naquela moça. Valeu o meu voto, eu estou acompanhando. Porque nossos últimos deputados aqui da nossa região, se a gente for lembrar de algum trabalho, de alguma luta, de alguma bandeira, a gente tem que pensar. E não é isso que eu quero. Eu quero fazer parte dessa transição que o Brasil está passando, todo o nosso Brasil, e eu quero ajudar a transformar Santa Catarina com o meu trabalho. A resposta é: eu aceito qualquer desafio, mas o meu primeiro desafio é ganhar essa eleição e mostrar trabalho. Então, como é que faz para o eleitor votar na Ana Carolina? Peço seu voto. Eu gostaria que você chegasse na urna e votasse no 45456. E eu peço novamente o seu voto. É um momento muito difícil para a política. Eu deixei meu nome à disposição porque eu tenho coragem e competência para fazer isso. Eu quero aqui agradecer todo o carinho que eu tenho recebido nas ruas, que tem sido maravilhoso. Eu sei que não é para qualquer político, mas os beijos, os abraços, as palavras de apoio, elas vêm acontecendo de forma espontânea ao tempo todo. Então, meu número é 45456 e eu vou lá para fazer a nossa defesa, para cuidar que o nosso recurso, todos os impostos que a gente deixa lá, sejam bem aplicados em todas as situações da nossa região, inclusive solicitando mais efetivo policial para a nossa região, que não vem acontecendo, dando mais valorização aos profissionais. Tem muita coisa para ser feita. Numa outra oportunidade, então, eu trago toda a nossa proposta, mas acompanhe nas minhas redes sociais, que eu alimento diariamente. Tem muita coisa por lá. Ana Carolina, 45456. Muito obrigada. Obrigado por você que acompanhou. Amanhã nós vamos entrevistar aqui André Meirinho, do PP. E continue acompanhando o Clique Camboriú, então, nessa cobertura das eleições de 2018. Muito obrigado.